Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast. Hoje falaremos sobre a inteligência artificial na gestão de pessoas, suas contribuições e mudanças de comportamento, porque isso chega bem na nossa área. E nós temos um convidado, que é o Antônio. Eu vou pedir para que ele se apresente, para que vocês entendam por que o Antônio está aqui para a gente falar de inteligência artificial, mudanças e comportamentos. Tudo bom? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou Antônio Coelho, sou formado em Engenharia de Computação aqui no CDB. Fiz curso de redes de computadores também. Toquei as duas universidades em conjunto. Depois acabei trabalhando, seguindo nesse segmento de tecnologia e sempre me senti um pouco incomodado porque achei que fosse fazer minha carreira atrás das telas de computador. Uhum. E aí a gente sempre entregava um resultado e via alguém, uma pessoa à frente daquilo tudo, apresentando os nossos trabalhos, fazendo aquela divulgação. E aí isso começou a me trazer para a parte de processos, projetos. Aí acabei fazendo MBA em gestão de projetos e a inteligência artificial sempre fez um pouco de parte disso tudo. Tive inteligência artificial aqui, com o professor Pistori, na UCDB, há muito tempo. Uma linda lembrança. Uma linda lembrança, exatamente. E aí essa lembrança vai ficar guardada nos nossos corações, com certeza. Era uma pessoa incrível, incrível. E na época não tinha essa cabeça, essa mentalidade que a gente tem hoje. Então não entendia muito. Você tem quantos anos? Eu tenho 42. Não, mas desse período... 20 anos, uns 22 anos, exato. É um período significativo. É um período significativo, E de lá para cá a gente teve muitas mudanças e aí eu sempre fui muito incomodado com tarefas repetitivas, retrabalho. Eu então, sempre tentei procurar uma solução que pudesse fazer sentido. E aí trabalhei na Oi por conta da minha faculdade, né? Fiz a minha especialização aqui em redes de computadores junto com um gerente da área. E ele me chamou para participar do processo seletivo da Oi, da antiga Brasil Telecom, né? E aí lá eu comecei a despertar esse interesse por automações. E aí foi um caminho sem volta. Comecei a voltar os meus estudos para isso e aí eu estou aqui. Na verdade, depois de lá, fui para o Sistema S, né, para o SESI, e hoje atualmente estou trabalhando no Sebrae como analista na unidade de tecnologia, focado em governança e inteligência artificial. E aí surgiu esse convite, então estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouco esse conceito de IA. Puxa, que legal. Eu já teria um monte de coisa para te perguntar, mas deixa eu também me apresentar. Né? Para quem está chegando hoje, eu sou a professora Évely Vasconcelos, sou professora pesquisadora do programa de mestrado e doutorado, tenho um laboratório de processos psicossociais, saúde, organizações e trabalho, e no laboratório nós construímos um projeto de extensão relacionado à extensão e inovação, e temos o podcast como um produto. E um produto que visa dialogar com o mundo do trabalho. Né? Olha quanta coisa você já contou para a gente. E eu imagino quantas mudanças relacionadas à estrutura e às pessoas, né, têm acontecido nesse período. Mas por que eu convidei o Antônio? Além dele ser extremamente expressivo, falar super bem sobre a área... tem alguns estudos que vão falar de algumas tendências de gestão de pessoas para 2025. Seriam 5 tendências, se eu não estiver enganada. O trabalho híbrido flexível, se falar de saúde mental, saúde e bem-estar nas organizações, diversidade e inclusão, né? Isso é uma pauta crescente. O desenvolvimento, que também está relacionado ao que você está falando, o desenvolvimento de novas habilidades para o futuro do trabalho. Porque quando a gente fala de toda essa mudança, eu falo de competências, né? Com certeza. Eu preciso, o tempo inteiro, estar desenvolvendo essas habilidades. E de IA, da inteligência artificial nesse contexto, nos contextos organizacionais, no mundo do trabalho, de forma geral. E esse é um dos motivos de eu ter te convidado, né? Você está aí trabalhando com uma das grandes tendências da gestão de pessoas no mundo, segundo os trabalhos internacionais. E aí, como é que você identifica, você falou dos últimos 20 anos, as contribuições da IA
para a gestão de forma geral e para a gestão de pessoas? Bom, quando eu comecei no mercado de trabalho, toda essa parte de entrevista era algo muito manual. E você imagina, você abrir uma vaga e tem 300 candidatos. É humanamente impossível você conseguir mapear todas as qualidades, todos os potenciais daqueles candidatos para você colocar a pessoa certa na cadeira certa. Então, às vezes, você tem uma vaga, você tem vários requisitos e as pessoas preenchem aqueles requisitos, obviamente, focando muito na entrada daquela empresa. Então, muito se consegue no 1 a 1, né? Nas entrevistas que acontecem presencialmente. Leitura corporal, coisas que antigamente uma pequena parte do público conseguia ter acesso a isso, né? Que eram os qualificados. Hoje, com o advento de inteligência artificial, dificilmente alguém tem um currículo rodando aí na internet ou fazendo um processo seletivo sem ter lapidado aquele conteúdo dentro da IA. Então você tem as duas vertentes, né? As pessoas utilizando muito para criar conteúdo, criar um contexto e falar, nossa, olha só como eu sou incrível. E as empresas também poderem mapear isso e conseguir tangibilizar aquilo para dentro das vagas que eles estão querendo. Então, você tem essas duas vertentes funcionando. Hoje, os processos seletivos, por exemplo, mesmo cenário, tenho 300 currículos. Facilmente você consegue, utilizando uma IA generativa, mapear todos esses currículos, traçar um perfil, cruzar essas informações e fazer um filtro sem ter que alguém ler, ou um colaborador, ou a equipe como um todo, está manuseando todos aqueles currículos. Então, você facilita muito essa entrada. E daí, você, com esse afunilamento, você vai trazer pessoas que realmente tenham aquela expertise e, obviamente, depois você vai partir para a parte comportamental, que também existem ferramentas diversas que já estão ajudando os entrevistadores a mapear isso. Como que ele se comporta, quando você faz uma pergunta, como foi a expressão dele. Então, através de mapeamentos de comportamentos, você consegue extrair algumas necessidades que você tem para a tua vaga. Então, a gente está chegando num patamar que hoje está facilitando muito para a parte do RH. Com certeza. Então, você está conseguindo, de maneira mais assertiva, colocar a pessoa certa na cadeira certa. Vou dar uma de advogado diabo. Claro. Né? Eu entendo que você traz toda a contribuição e a retirada desse trabalho operacional, especialmente desse setor, né, de recrutamento e seleção. Mas eu já li algumas coisas a respeito e te perguntaria. Eu tenho vieses também da inteligência artificial? Com certeza, com certeza. As inteligências artificiais, principalmente as generativas, elas trabalham com uma base, um contexto que você vai estar alimentando elas. Então, se a sua base não for uma base sólida, você vai ter as famosas alucinações. Ou seja, ele vai sair muito daquele... Os desvios. Os desvios, exatamente. E a inteligência artificial nada mais as pessoas falam, nossa, os computadores estão pensando. Não, cálculo matemático, basicamente é isso. Ele faz as probabilidades daquele conteúdo ser relevante para a pessoa que está consumindo aquilo. Então, quanto mais sólida a sua base, muito mais sólido vai ser o seu resultado. Então, se você não tiver uma base sólida, obviamente você vai ter viés. Então, por isso, existem inúmeras ferramentas e as pessoas acham, poxa, vou botar isso daqui dentro da minha empresa, vou fazer esse tipo de... vou usar essa ferramenta e realmente nunca mais vou errar. Não, na verdade, existe todo um estudo por trás disso, existem inúmeras ferramentas e essas ferramentas, em conjunto, elas entregam um resultado de muito valor. Então, não existe uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas e não tem como fugir do viés, se você não tiver uma base sólida. Isso é bacana, porque quando a gente fala de avaliação, especialmente no processo de recrutamento e seleção, a gente fala tanto técnicas quantitativas quanto técnicas qualitativas, você tem um risco. Claro. Né? E com a IA não seria diferente. Não. Né? Disso que você chama uma base sólida. E quais seriam essas ferramentas? Quais são as ferramentas que você mais tem reconhecido aí no ambiente de trabalho, especialmente na gestão de pessoas, ou uma específica do recrutamento e seleção? Tá. Hoje todo mundo tem a ferramenta que foi o porta-voz, né? A OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022. E aí ela acabou se tornando a ferramenta queridinha. Quando se fala em inteligência artificial, automaticamente as pessoas... eu uso o ChatGPT.
mas ela é uma de centenas. Referência. Exato. Por quê? Porque foi a primeira empresa a tirar essa tecnologia dos laboratórios, de dentro das universidades, dos pesquisadores e trazer ao público. Então, isso gerou muito alvoroço e as pessoas consumindo isso. Ele atingiu mais de 1 milhão de usuários em menos de 5 dias. Então, foi um marco muito forte para a tecnologia. O ChatGPT entrega muito. Mas da mesma maneira que o ChatGPT, você tem várias outras ferramentas. O DeepSeek, que é o chinês, o Grok do X, né, antigo Twitter, e várias ferramentas que fazem a mesma coisa. Então, todas elas conseguem te entregar um resultado muito bom, se você souber o que fazer com esse resultado, se você souber aonde você quer chegar. Então, o simples uso do ChatGPT para te auxiliar dentro de uma triagem, engajamento, clima organizacional, coisas do tipo, você vai conseguir. E aí, o que as empresas têm feito? Utilizar a inteligência artificial para entender uma dor específica dela e criar uma solução. Hoje existe... Como você tem muitos sites, hoje você consegue fazer com arrasta e solta, pega um bloquinho aqui. Existem ferramentas que você consegue conectar e criar um fluxo de atendimento, por exemplo, um fluxo de trabalho. E aí você vai anexando cada uma das etapas uma ferramenta que faz alguma coisa. Por exemplo, na semana passada, eu participei do 4º encontro de gestores de pessoas do setor público, né, a convite da SAD, da Secretaria do Estado de Administração, e lá eu mostrei uma ferramenta que o pessoal gostou bastante, chamada Crystal. O que ele faz? Ele, através das suas publicações do LinkedIn, ele cria uma análise DISC, de como você se porta pelas suas publicações, pela maneira como você se escreve, pela tua biografia. Então, você está me dizendo que a IA ela pode te dar uma experiência personalizada. Perfeito, perfeito. E aí, mais do que isso, você consegue fazer o seu DISC e fazer o DISC dos seus colaboradores, e ela vai cruzar essas informações e falar assim, olha, quando, Evelyn, você for falar com o Antônio, você usa essa comunicação. Mas, poxa, aí eu vou ter que fazer um e-mail para cada colaborador? Não, lembra que eu te falei da automação? Uhum. Você pode fazer uma automação que você vai pegar um e-mail, que você vai fazer uma divulgação para todos os seus colaboradores. E aí, como você já tem mapeado o DISC de cada um deles, e obviamente você pode ter outros mapeamentos, por exemplo, o MBTI também é muito utilizado. Você traz aquele contexto e você consegue disparar um e-mail específico para cada colaborador com uma linguagem muito mais assertiva, para ser muito mais envolvente, para o tipo de perfil dele. Personalizado, perfeito. É isso. Hiperpersonalização, é isso. Então, assim, não existe uma ferramenta, existe uma gama de ferramentas que juntas vão conseguir resolver inúmeros problemas. E, obviamente, potencializar a tua equipe e trazer o nosso bem mais precioso, que é tempo. Porque hoje as pessoas gastam muito tempo com tarefas operacionais. E a gente precisa tirar o operacional das empresas. Então a pessoa fala, nossa, a inteligência artificial vai substituir a gente. Não, se você souber usar, ela vai potencializar o teu trabalho. Ela vai potencializar tirar você das tarefas burocráticas para você exercer exatamente o que você é bom. Fazer a diferença no seu trabalho. Realmente fazer jus à cadeira que você está sentado. E como é que você tem percebido, Antônio, a expectativa dos gestores e até dos trabalhadores nesses contextos organizacionais? Bom, os gestores, por estarem numa posição que ocupa muito tempo deles fazer essa gestão, fazer essa administração da equipe, eles conseguem enxergar o valor. E como eles trabalham muito com a parte estratégica, é muito fácil de você enxergar o valor dentro dos inputs que essas ferramentas, né? Na verdade, dos outputs que essas ferramentas vão te trazer, entendeu? Você gera insights muito valiosos que humanamente seria impossível de você conseguir avaliar dentro da tua equipe. Imagina, uma coisa é você gerenciar e administrar 5 colaboradores, outra coisa 50. É humanamente impossível para um gestor ele entender como que aquilo funciona. Então é muito fácil. Para os colaboradores, existe uma certa resistência, por quê? Poxa, estão me mapeando, estão anotando tudo que eu estou fazendo. Meu Deus, Então existe aquele medo, mas é muito por conta pela falta de conhecimento, de não entender o potencial daquilo. Mas quando você fala de resistência, isso está previsto na literatura, né? Sim. A resistência ela vem exatamente porque você está me tirando o principal motivo da minha zona de conforto ou porque eu não entendi
né? Eu não acredito. Não acredito. Né? Porque o que eu estou pensando aqui? Quando você fala de gestão de mudança, você fala de expectativa, e isso dentro do ambiente organizacional, isso também pressupõe uma gestão de mudança continuada. Com certeza. Com certeza. E gestão de mudança é muito complicada, porque, como você bem disse, você tira os colaboradores da zona de conforto. Poxa, eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar a minha maneira de trabalhar porque chegou um cara ali falando sobre IA ou resolveram colocar um aplicativo ali que vai ficar me mapeando, fazendo um monte de perguntas, ou por que eu tenho que responder esse questionário aqui que não faz sentido nenhum. Os colaboradores e as pessoas, na sua grande maioria, quando não desconhecem o processo e o fim, aonde ele vai levar, Exato. Aquilo fica abstrato. Se torna uma coisa cansativa, chato, moroso. Agora, quando você entende, por exemplo, a hora que eu peguei minha primeira análise DISC, eu olhei aquilo e falei, não é possível. Escreveram isso para mim. Isso daqui é uma coisa hiperpersonalizada. E você começa a ler aquilo e se enxergar dentro daquilo e você vê potenciais. Nunca pensei nisso. De repente, eu me vejo fazendo isso. Eu não era uma pessoa comunicativa, eu era muito introvertido. Meu primeiro teste do MBTI, nossa, deu super introvertido e tudo mais. E tinham vários potenciais que eu podia estar explorando. E de repente eu comecei, será? Aí você escuta uma pessoa falando, outra pessoa falando. E aí eu precisei de várias pessoas me dando esses inputs para eu me permitir a fazer essa mudança, entendeu? A gerir todo esse conteúdo e falar, eu acho que eu sou capaz. E, na verdade, eu não achava, eu era capaz. E lá dentro estava... essas informações estavam muito claras, só que eu não conseguia externalizar. Quando você lê um relatório desse, que um questionário de 30 perguntas te descreve de uma maneira muito ímpar, você fala, não, eu tenho que dar ouvidos para isso. E acho que esse é o papel dos gestores, né? Essa mudança, realmente, ela é muito complicada, principalmente para pessoas que são mais introvertidas, para pessoas que não conhecem o direcionamento estratégico da empresa, aonde nós vamos estar daqui 1 ano, daqui 2 anos. E você fala numa perspectiva individual, né, que você traz. Sim, o seu claro. Caso. Mas a gente percebe o quanto isso é definido pela própria cultura organizacional, pelo quanto essa organização também investe nesse desenvolvimento. Claro. Porque há pouco a gente falava de outra coisa, mas nesse mesmo sentido, IA não é uma coisa barata, né, Antônio? Depende. Hoje você consegue, por exemplo, o ChatGPT, para você usar a versão paga dela que te entrega muitos recursos, você gasta $20 por mês. Para tudo que ele te entrega, eu acho que é muito barato. Mas se eu tenho alguém que não sabe usar, se não houver um investimento em desenvolvimento, em educação... Perfeito, perfeito. Mas agora vamos trazer para o âmbito das corporações. As empresas, com pouco investimento, elas conseguem potencializar muito dos recursos humanos, desses processos morosos. E aí, se você tirar esses processos dos seus colaboradores, é só fazer uma conta simples. Quanto que custa a hora de cada colaborador? Quantos colaboradores eu tenho envolvidos nesse processo? Quanto tempo eles gastam para fazer isso? Se eu jogar uma inteligência artificial aqui, quanto eu vou ganhar ou eu vou deixar... Entendeu? Então, assim, se você botar na ponta do lápis, eu te garanto que, com certeza, é muito barato. E a tendência é que, com o aparecimento de novas ferramentas, de novas empresas fornecendo o mesmo serviço, ele barateia. Então, cada vez mais nós temos soluções mais baratas, fáceis. E aí a gente tem os famosos freemium, que são ferramentas gratuitas para o uso. Por exemplo, o que eu falei do Crystal. Você consegue colocar 5 pessoas para fazer uma análise DISC dentro dele, 5 LinkedIns e o seu para ele cruzar essas informações. A partir daí você paga. Relatórios personalizados você paga, entendeu? Mas... olha o tamanho do ganho que você tem com isso. Então, as ferramentas estão trabalhando muito isso. Por exemplo, ChatGPT, todas essas ferramentas, o Claude, DeepSeek, na sua grande maioria tem versões gratuitas. As versões pagas entregam muito mais. Então, a porta de entrada é muito facilitada. E a hora que as pessoas enxergam valor, pagar os $20, gastar com isso, não é muito, né? Pega aí o iFood, fazendo um paralelo. Você acha que os vouchers que o iFood entrega dentro da plataforma, qual que é a grande sacada deles? Eles entenderam que as mídias tradicionais, outdoors na cidade, tinham um custo muito elevado. E a taxa de conversão deles era muito baixa.
Poxa, eu vou transformar, no lugar de pagar essas mídias, eu vou converter isso em vouchers, em cupons dentro da minha plataforma. As pessoas vão usar, vão fazer uma refeição quase gratuita e eu vou trazer gente, público para dentro da minha plataforma, entendeu? Foi uma estratégia sensacional. Eles deixaram de gastar em A para gastar em B e hoje é o grande foco dele. A mesma coisa. Todas as ferramentas de inteligência artificial te entregam muito valor de maneira gratuita. Eu garanto que não tenha uma pessoa que tentou fazer alguma coisa usando alguma ferramenta dessa e não se surpreendeu. Não teve aquele momento, uau, meu Deus. Eu concordo com você, mas assim, mesmo que eu não tenha muito investimento financeiro, eu tenho um investimento educacional que é necessário. Com certeza. Como você bem disse, né? Sobre mudanças, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso de maneira rápida e fácil dentro das corporações. Exatamente. Então, eu preciso também desenvolver habilidades para isso, né? O Fórum Econômico Mundial ele diz que, nos próximos anos, 75% dos empresários vão ter que investir em educação. E você está no Sebrae, né? Sim. Que é um local de educação também para o trabalho e desenvolvimento. Com certeza. Para que isso consiga acontecer. Então, assim, não adianta eu ter um investimento gigante em A e não ter um investimento nas pessoas. Sim. Não adianta eu trazer uma tecnologia que seja ligeira, né, e acessível e as pessoas não saberem manejar, lidar com aquilo ou até lidarem de forma equivocada, né? Claro, claro. Mas aí, até fazendo um gancho com isso, na semana passada a gente teve um letramento em inteligência artificial dentro do Sebrae. Poxa, que legal. A gente trouxe 2 profissionais, Juan da Abstrato, PhD, fantástico. Trouxemos também Milagre, o Rafael Milagre, que ele tem um produto chamado Viver de IA. E eles fizeram esse letramento para dentro do Sebrae. Inicialmente, a gente tinha feito isso como uma iniciativa para a área de tecnologia. Uhum. Só que daí o pessoal dos recursos humanos chegou e falou assim, não faz sentido só vocês beberem desta água. Exato. Então, vamos fazer o convite. Dentro do Sebrae, nós temos 16 áreas. E aí a gente fez os convites para os gestores, para eles trazerem alguns nomes de colaboradores que talvez fariam sentido. Então, dentro de uma sala, a gente reuniu 40 colaboradores do Sebrae, de todas as áreas, para falar sobre um assunto em comum. Todos saíram de lá com a cabeça explodindo. Quanta oportunidade, eu nunca pensei nisso e tudo mais. E agora? Qual que é o próximo passo? Nós vamos dar continuidade nisso. Então, a área de tecnologia vai entrar com um suporte, um apoio para a gente criar essa rotina, dar continuidade nesse letramento, porque daí fica muito mais fácil, porque os colaboradores entenderam o potencial da ferramenta e como aquilo pode ajudar nas tarefas repetitivas. Você está entendendo? Não só isso, a Organização Mundial de Saúde há muito tempo diz isso. Aquilo que eu faço, que eu não estou preparado, eu tenho 7 vezes mais risco de adoecer. Então, você traz uma prática, porque se fala muito de letramento na diversidade e inclusão, né? E eu entendo isso como uma prática diversa e inclusiva. Só que ela faz parte desse ecossistema, ela está no processo. Perfeito. Eu não tenho uma ação isolada, Você imagina a perda de dinheiro, tá? Chama lá uma pessoa para fazer um letramento desse, fala com 10. Daqui a um tempo fala com 12. Isso é uma tendência inegável, né? Tem super a ver com o DNA da organização, então ele tem que estar ali como um valor. Perfeito. Né? E isso só vai vai crescer, vai prosperar por meio dos seus trabalhadores, das pessoas. Perfeito. E aí nós vamos trabalhar como força motriz para entregar isso para quem? Para o nosso cliente na ponta. Na ponta. Para o MEI, para o pequeno empresário, que às vezes não tem o recurso que o Sebrae disponibiliza. Então, a ideia é que a gente consiga entregar isso, fazer workshops, eventos, mostrando, desmistificando muito isso. Porque o pequeno empresário, como que ele trabalha? Eu presa, né? Eu faço tudo, eu entrego, eu faço aquilo, pegar uma pizzaria, eu faço a pizza, eu sou o entregador, eu sou o caixa, mexo com dinheiro e tudo mais. E assim, grande parte dos empregos acontece dessa forma. E lá a gente atende um número muito expressivo de empresários. Agora imagina, a gente ter acesso a esse conteúdo, a gente conseguir formatar isso de modo que a gente consiga entregar valor.
fazer a gestão de mudança na cabeça do pequeno e do microempresário, para aí sim ele ser o protagonista daquilo. E quem está por trás? O Sebrae, os colaboradores, que também entenderam o potencial daquilo e fizeram a diferença. É um processo de ressignificação. Perfeito, ressignificação, acho que essa é a palavra. Isso tá tudo ligado, de fato, às pessoas. E se traz uma questão, Antônio, que eu sou super partidária dela, até por isso, né, que nós temos o podcast, que é essa união, né, entre a sociedade, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho está ali na sociedade, né? Claro. Mas a empresa pública, a empresa privada, a universidade, né? Quando Perfeito. Você fala, nós trouxemos pesquisadores, PhDs, é da união dessas forças, desses expertises, que a gente consegue girar essa roda mais rápido, né? Com certeza. E eu sempre via tudo muito, assim... Solto. Segmentado. Né? O Sistema S faz aquilo, você que é a empresa faz aquilo, a universidade só faz aquilo. Eu sei o que é melhor para mim, não preciso de ajuda. Exato. Eu estudei na melhor universidade, fiz a melhor faculdade e eu sei como faz. Não é assim, a gente sabe. Então, a gente vê que esses laboratórios, inclusive de pesquisa, não são laboratórios de conceitos ou teóricos. Ele vem instrumentalizando o mundo do trabalho e dando resultado, né? Sim. Na sua prática, trabalhando com tudo isso, quais são os resultados ou um resultado específico, um case que você pode trazer para a gente? Voltado para recursos humanos? De preferência, sim. De preferência? Tá, vamos lá. Quando a gente fez o nosso processo de onboarding dentro do Sebrae, a gente passou uma semana imerso, entendendo como funcionava tudo. Então, a gente tinha pares, pessoas de diversas áreas se apresentando, trazendo todas aquelas informações. E aí, depois disso, a gente sentou realmente na cadeira para trabalhar. E aí você teve um apoio de uma pessoa te mostrando como funciona a área, como você vai entregar valor, a posição que você vai ocupar. E aí todo esse processo desenhado a 4 mãos, com ferramentas que conseguem trazer o melhor dessa experiência para os colaboradores e fazendo mapeamentos desses colaboradores. Dentro vários dos colegas que entraram já trocaram de área. Por quê? Foi identificado um potencial em outra área. Uma área precisava e aquela pessoa tinha uma expertise que podia contemplar aquela área, que podia resolver uma dor daquela área. Então, isso é muito nítido dentro desses cases, sabe? Desse case em específico. Hoje, dentro do RH, fazer a parte de gestão, né, de recursos humanos, é muito difícil você fazer isso sozinho, porque vão ser as suas percepções, a sua experiência. Eu tenho uma pauta muito ampla também. Perfeito. Né? Como que você vai fazer treinamentos, um processo de onboarding bem feito. Saúde, avaliação, perfeito. Como você vai lidar com... Por exemplo, a gente teve colaboradores que entraram... poxa, a menina estava... Não, minto. A esposa de um colega estava para ter um filho. E aí ele entrou uma semana, ele estava de licença... E fica tranquilo, cara. Vai lá, sua família, entendeu? Isso é a sua base. Então, isso é muito bacana. A gente teve um colaborador, um colega que estava numa cidade vizinha, e aí a gente começou o processo de onboarding depois do almoço. Por quê? Porque ele não ia viajar sem estar coberto por todos. Ele já era colaborador do Sebrae, então ele já tinha... Então, você está entendendo? Como que você consegue mapear tudo isso de maneira sozinha? E a equipe de recursos humanos é relativamente pequena para o tamanho, para a quantidade de colaboradores que a gente tem. Sempre é pequena. Sempre é pequena. É de pouco protagonismo na maioria das vezes. Exato. Isso está mudando. Está mudando, tem mudado muito. Porque estão enxergando o potencial, estão enxergando como que realmente eles são agentes transformadores. Eles são protagonistas dessa mudança em como o trabalho é feito, em como a gente realmente trabalha com qualidade, sabe? Às vezes a gente chega lá, você tem inúmeras ferramentas que a gente utiliza lá no dia a dia, mas a gente dá feedbacks, esses feedbacks retroalimentam outros sistemas, eles enxergam oportunidades e começam a te trazer algumas experiências que você fala, eu nunca imaginei fazer isso. E aí você pensa, falou assim, cara, aquele cara é um gênio.
E ele está amparado por várias ferramentas, várias técnicas e, obviamente, a pessoa que está lá também. Porque não adianta nada você ter uma máquina cruzando todas as informações, mas você não tem um agente de mudança. Você tem uma pessoa que realmente vai lá, participa. Um agente de transformação. Perfeito. E dentro do Sebrae, eu sou muito fã da instituição, eu sou meio suspeito em falar, mas eu acho isso fantástico, porque todas as iniciativas, todos os convites que a gente recebe para os eventos que a gente faz para o público, que a gente participa, tem toda uma temática, tem um dia que a gente para falar sobre estratégia, toda a empresa parando para falar sobre estratégia. Tudo é planejado, né? Tudo é planejado, exatamente. Então você pensa assim, aquilo não saiu do papel de uma pessoa, de duas pessoas. Exatamente. Tem uma linha que tem um direcionamento que faz todo sentido. Mas eu acho que isso para o pequeno e para o microempresário realmente se desenha como um desafio gigante para vocês, né? Porque você está me trazendo assim uma descrição da IA como um recurso, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Com certeza. E na maioria das vezes, eu posso dizer isso, eu sou uma pessoa que está na formação, né? Trabalho em cursos de graduação. Sim. E também no programa de mestrado e doutorado, muitas vezes ainda os cursos de graduação, as formações, tratam a tecnologia como uma coisa que está lá, no mundo do trabalho, e não está aqui. Sim. Né? E eu imagino que não seja diferente para o microempresário, para o pequeno empresário. Então, é legal, é uma nova tecnologia, mas está lá. Sim. Então, de novo, a gente volta para aquela questão. É uma mudança de cultura, é uma mudança de comportamento, só que isso tem que acontecer muito rápido. Muito rápido. Rápido. Então, no ChatGPT a gente estava falando de 2022, olha só. Olha o tanto de coisa. Foi aberta a caixa de Pandora e hoje a gente tem várias ferramentas fazendo muitas coisas. Até fazendo um link com esse letramento, o Viver de IA, essa solução, essa empresa, surgiu de um empreendedor e ele não é da área de tecnologia, ele não é desenvolvedor. E ele criou todo um ecossistema, uma empresa usando as ferramentas que ele tinha e com vontade de aprender, testando, fazendo acontecer. Porque ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia o objetivo dele. Então, acho que é isso que é o grande X da questão. Às vezes, o empresário ele precisa pôr o dinheiro dentro de casa. Ele precisa fazer o negócio dele girar. Poxa, não, mas eu vou investir com CRM para quê? Ter esses dados aqui? Eu não preciso disso. Jogo numa tabela ali, está tudo certo. Depois não vou usar para nada. Não, eu vou usar para alguma coisa assim. Poxa, imagina você ter toda uma campanha mapeada com todas as datas comemorativas, você sabe quem que são os seus principais consumidores, se eles têm filhos, para fazer uma campanha de das crianças, direcionado para eles, trazendo um brinde, fazendo alguma coisa assim que realmente entregue valor. Por exemplo, agora a gente está tendo o tal do morango lá, né? Virou o Brasil de ponta cabeça. Você não eu saí perguntando, gente, o que é esse morango? Exatamente. Porque eu não consegui entender. Exatamente. Eu vi uma reportagem, teve uma empresa aí, uma padaria que vendeu um morango desse daí a R$50. E aí você vê, olha o que é necessidade, uma informação, trouxe uma suposta necessidade, criou aquele movimento que virou uma demanda. Exatamente. Entendeu? E se você fizer uma analogia a isso, com a inteligência artificial foi a mesma coisa. Só que agora as pessoas estão falando assim, eu já conversei com o ChatGPT, eu sei o que ele pode fazer e para mim não serve. Serve sim, serve sim. Eu não tenho um dia que eu passo sem conversar com ele. E, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos, Alice, um beijo, filha. É muito difícil, e você falou uma coisa muito interessante da educação. Como é feita a educação hoje? Eu tenho uma aula, eu tenho um planejamento, todo mundo ali, e a gente passa a mesma informação da mesma maneira para todo mundo e quer que as pessoas, quer que os alunos tirem aquela nota que foi estipulada. Mas espera aí. Talvez a Alice não vai aprender da mesma maneira que a fulana. Às vezes ela precisa de um visual, de alguma coisa assim. Então aí entra as ferramentas, as tecnologias. Eu boto ela para conversar com a IA. Quando a gente vai estudar, a gente senta para estudar, eu crio alguns ambientes e ela fala, caramba, papai, que legal. O professor me explicou várias vezes e eu não entendi. E agora, com o ChatGPT e o senhor, eu consegui entender isso. Aí você faz esse link. De fato, perfeito. Tudo a nosso favor, perfeito. Né? E eu fiquei pensando, quando você falava, olha, né, fulano
falando teve uma ideia assim. Isso. É a gente saber, inclusive, o que pode me ajudar. Por Exato. exemplo, você fala de... A gente tem acadêmicos aí que têm ideias geniais. Perfeito. E que muitas vezes não sabem que a sua ideia pode ser incubada, você pode ir para uma incubadora, você pode ganhar dinheiro com isso. Então, eu falei, eu vou criar uma IA que pergunta, eu quero colocar isso aqui, para onde eu vou? Porque a desinformação é uma coisa muito grande. Eu acho que isso assusta as pessoas. Assusta. Como se a IA... ela nos desinformasse ainda mais. Perfeito. Mas tudo depende de uma conduta técnica e ética. Perfeito. Né? É isso aí. Várias instituições universitárias, várias empresas hoje têm protocolos, né, como esse letramento que vocês tiveram, de como usar de forma ética. De forma ética, exatamente, exatamente. E, por exemplo, hoje, dentro do Sebrae, a gente tem algumas iniciativas do uso de inteligência artificial rodando dentro da nossa infraestrutura, respeitando a LGPD, compliance. Então, a gente tem toda uma equipe que está dando esse amparo, os nossos documentos, esses dados, eles não estão expostos, eles estão ali dentro da nossa infraestrutura. Então, a gente continua trabalhando da mesma maneira, só que a gente foi potencializado pela IA. E acho que você tocou num ponto muito bacana, que é justamente isso. Às vezes, tive uma ideia. Será que essa ideia é legal? Pergunta para a IA. A gente, dentro do nosso letramento, né, foi bacana. O Juan falou que toda vez que algum colaborador vai perguntar alguma coisa para ele, ele fala, você já perguntou para a IA? Aí se criou essa cultura, sabe? Então, o Juan e o Rafael também, com certeza, né? Então, assim, antes dos colaboradores virem tirar uma dúvida, parar para você dar aquela atenção, e aí você tem aquela quebra, às vezes você está concentrado para resolver aquele problema, de repente você para, você demora 20 minutos, meia hora, às vezes, para voltar naquela linha de raciocínio, sabe? Então, eles criaram essa cultura. E aí, esse exemplo que você trouxe é muito bacana. Olha só, Iá. Olha só, ChatGPT, Grok, Claude, enfim. Tive essa ideia. Me ajuda. Pensando num projeto assim, a longo prazo, o que eu preciso fazer? Porque ali são várias pessoas, várias informações pensando junto, trazendo informações que são valiosas, e aí depois você, como profissional, como dono do negócio, vai falar, isso faz sentido, isso daqui não vai funcionar. Perfeito. E aí você traz isso para a educação, para dentro da análise de recursos humanos, para pesquisa, para tudo. Por exemplo, hoje a gente não entra dentro de uma reunião, dentro lá do Sebrae a gente usa o Copilot, né? Porque é tudo a plataforma Microsoft. Então todas as nossas reuniões, elas são, quando a gente grava as reuniões, elas são feita a transcrição. E aí depois da transcrição é feita toda uma ata daquela reunião, com os principais pontos. Eu faço isso com as minhas orientações de mestrado. Perfeito. Mas você sabe como que eu aprendi? Com mestrando. Com mestrando, legal. Isso. Professor, eu posso usar? Falei, me explica o que é isso. É isso. Então, a gente grava, destaca os pontos principais, faz uma ata, eu achei sensacional. Perfeito. E com toda essa sua experiência, né? Porque você fala várias coisas interessantes, a gente poderia ficar aqui dias conversando. Que legal, Antônio. Obrigado. Porque quando você fala do letramento, de parar, eu aqui pensando, falei, essa parada está relacionada também à autonomia, à independência. Então, eu preciso desenvolver as pessoas para que elas vivam isso também no contexto organizacional. Mas, com a gente caminhando para o final, de toda essa sua experiência, de tudo isso que você tem visto nesses últimos 20 anos, duas coisas. O que basicamente mudou? Tá. E qual orientação você daria para os profissionais, para os acadêmicos, para as pessoas que estão nos assistindo e se interessam pela IA na gestão de pessoas, por essas mudanças de comportamento, por essa temática desse nosso bate-papo? Tá. De novo, eu não me via fazendo isso daqui. Para mim, isso daqui era algo intangível há um tempo atrás. E aí eu me permiti aprender a melhorar, fiz curso de oratória para melhorar essa minha comunicação e tudo mais. Por quê? Porque eu vi que a mudança estava acontecendo.
Eu jurava que eu ia ganhar minha vida naquele quartinho escuro, cheio de telas, com aquela lâmpada quente ali, trabalhando, uma música ambiente e tudo mais. E hoje não é uma realidade. Você vê, por exemplo, as big techs, as grandes empresas hoje, desligando diversos programadores. Por quê? Porque com a IA, um programador mediano se torna um sênior. Então não tem por que eu gastar, por exemplo, trazendo para a realidade dos Estados Unidos, $20 mil ano com um desenvolvedor, sendo que às vezes eu tenho um indiano que faz esse mesmo serviço com uma IA e ele potencializa o trabalho dele por $70 mil. Então, as demissões estão acontecendo e o pessoal falando assim, meu Deus, os empregos estão... Em todos os níveis, né? Perfeito, em todos os níveis. Os empregos estão acabando, mas espera aí, vamos voltar aí 2 anos, olha o tanto de coisa que não existia, tanto de emprego, tanto de mídia que tem surgido, tanto de ferramentas que estão auxiliando o nosso dia a dia que estão surgindo. Então, é difícil você ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, nós não temos certeza de nada. As IAs vieram para ficar. Você quer uma dica de ouro? Se permita experimentar, se permita testar. Entenda o seu potencial e use o teu potencial para realmente fazer a diferença no que você é bom. Porque todos nós temos vários potenciais. Por exemplo, eu descobri meu dom, vamos dizer, essa minha habilidade de conversa, de oratória e tudo mais. E muito tarde... Na verdade, tarde não, mas acho que foi no momento correto, né? Que a gente acaba fazendo uma releitura depois. Se eu tivesse visto isso antes, talvez, né? Não estaria aqui. Mas acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo, é da área de gestão de pessoas, do comportamento humano, não tem esse conhecimento e quer começar. O que você orientaria? Tá. Por onde nós podemos começar? Eu vou me incluir, gente. Tá bom. ChatGPT. Se permita usar. Foi a primeira ferramenta, é uma das mais simples, tem insights valiosos. Recentemente foi lançada uma ferramenta chamada Manus. Manus. Depois eu vou mandar o link para vocês, é uma chinesa. Basicamente, ele trabalha como um ChatGPT, só que ele faz tarefas. Então, imagina só, quero fazer uma viagem para o Japão do dia tal até o dia tal. Ele vai, procura as reservas, entra dentro dos sites, vê o valor das passagens, você coloca o teu orçamento, ele faz todo um roteiro para você e te entrega um arquivo. O agente de viagem já sabe disso. Perfeito, exatamente. Agora, quer ver? Trazer para uma outra realidade? Imagina só, corretores. Eu quero morar num bairro assim, próximo da escola, vou fazer meu orçamento, meu budget é esse e tudo mais. Traça uma estratégia dentro de todos os produtos que você tem, dentro de todos os seus imóveis. Quais seriam os meus melhores imóveis para eu vender, para eu ofertar para esse meu potencial cliente. Então, assim, você vai trazer, isso daí vai começar a abrir a sua mente para diversas outras ferramentas. E aí tem uma outra ferramenta muito bacana que chama Lovable. Que ela consegue transformar qualquer ideia em algo realmente funcional. Então, se você quer experimentar, começaria com isso. ChatGPT, o Manus e depois o Lovable. Todos os links depois vão estar na descrição do vídeo ali. E aí, se precisar de mais alguma informação, estou à disposição, mas eu tenho certeza que essas ferramentas, cada uma dentro da sua particularidade, vai trazer uma mudança de mentalidade que você consegue aplicar desde dentro de casa, na educação de filhos e tudo mais, até gestão de pessoas e realmente fazendo a diferença dentro de uma startup. Porque hoje as startups usam, as empresas consolidadas usam, as empresas que têm, as empresas mais antigas, que são familiares, entenderam esse movimento. Então, eu acho que faz total sentido. Nossa, fantástico. Olha, para vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e têm interesse, saibam que o Antônio encaminhando, a gente vai colocar lá no canal do YouTube, do podcast, e também no nosso Instagram. Agora, eu não posso deixar de agradecer 1000 vezes, né, a sua gentileza de ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Eu vou te convidar para voltar. Obrigado. Né, para a gente falar de outros assuntos, de outras coisas, de repente, ser mais específico, a gente falar de ferramentas específicas de recrutamento e seleção, né? O que vocês acham? A gente pode ter outras pautas ou até com outros profissionais. Meu agradecimento ao Sebrae, né, de Campo Grande aí por ter liberado você. Obrigado. A Janister, um abraço, que faz muito tempo que eu não encontro. E deixo aberto para suas palavras finais.
Não, só queria agradecer também, primeiramente ao seu convite, ao Sebrae também, por ter facilitado tudo isso daqui acontecer. E é isso. Acho que a gente precisa se permitir a entender essas mudanças, porque dentro das mudanças nós vamos encontrar um potencial que às vezes está escondido, que pode fazer a diferença. E eu sempre falo uma coisa para quando eu fecho alguma palestra, algum evento assim, que é aquela máxima, né, de ser 1% melhor a cada dia. Eu acordo pensando em como eu vou fazer o meu dia ser 1% melhor, me tornar um profissional 1% melhor. Aí geralmente o pessoal fala assim, mas 1% é muito fácil, né? É fácil, o difícil é você ter constância, né? No final do ano você é 365% melhor, entendeu? Então acho que é isso. Se permitam a utilizar essas ferramentas, elas vieram para ficar, usem com sabedoria. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights valiosos. E eu depois vou deixar algumas referências e vou deixar um material que eu vou me propor, vou me dispor a tentar deixar ele atualizado para que vocês possam acessar e ver essas ferramentas. E a hora que eu encontrar alguma coisa que eu acho que faça sentido, vou deixar disponível nesse material também para vocês usarem e perderem um pouco desse medo e esse receio da inteligência artificial. Obrigado. Obrigada, Antônio. Olha, mais um presente que nós ganhamos. Então, obrigada por estarem conosco. Acompanhem aí os próximos episódios. Tem coisa interessante vindo pela frente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.